Boa noite. Eu vou falar um pouco de vocação, mas vocação no sentido amplo e depois os tipos de vocação, né, que temos dentro da igreja. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu acho que você tem vocação. As pessoas já falam assim, não sirvo para ser freira nem padre. Né? Mas o que é a vocação? Então, aí, vamos ver o que é a vocação, esse chamado de Deus. Né? Eu também separei também um pouco, vou falar da vocação matrimonial e vocação religiosa. Né? Aí vamos ver um pouquinho da vocação. Em que consiste a vocação? Todo ser humano tem uma missão que para cumprir, dentro das condições mais diversas. Para que o homem realize essa missão perfeitamente, necessita o que chamamos vocação, ou seja, uma inclinação a uma coisa determinada, um chamado graças de ordem sobrenatural. Então, a vocação não é uma coisa natural, né? É algo sobrenatural. Então, eu tenho uma vocação, um chamado. Esse chamado é de ordem sobrenatural. É Deus quem chama. Pode passar. Vocação vem do latim, né, vocare, que significa chamar. Então, chamado de Deus. É um convite, um chamado de Deus, pedindo para que sirva em um estado determinado. Né? Aí, depois que a gente vai discernir qual é a vocação. Primeiro chama para servir, né? Com um gênero de vida especial pela qual sentimos um atrativo e no qual o Senhor reserva suas graças especiais para que consiga a perfeição em seu serviço e a salvação eterna. Da vocação, ou seja, do nosso chamado, dessa vocação que nós temos, vai depender muito também a nossa salvação. Por quê? Porque se eu cumpro a minha vocação, eu vou me sentir realizado, né? E também vou estar fazendo a vontade de Deus. Pode passar. A vocação é uma graça, né? Ou seja, uma série de graças atuais que Deus vai dando para a pessoa, né? De graças, de luzes e inspirações sobrenaturais, a qual a alma sente atraída para um ou outro estado. Pode passar. Não é uma ordem, é um chamado. Deus chama, né? É um convite. Aí fala assim, que é como fosse aquela estrela que os reis magos viram no Oriente, como que chamou tanto a atenção deles, e eles olhando para aquela estrela, discernindo, seguindo a estrela, chegaram ao lugar onde aquela estrela conduzia até o Senhor. Né? E é isso o que é a vocação. É eu ir seguindo até eu encontrar o Senhor. Alguns seguem um caminho errado, né? Por quê? Por não discernir bem a vocação, por fugir da própria vocação, né? Como São Paulo, que perseguia Saulo, né? Que perseguia os cristãos. Só que aí Deus chama ele. Pode passar. Né? Depois ele vê claramente o caminho. E nós, quando vemos o caminho que Deus nos chama, no qual é a nossa vocação, a gente tem que responder igual Saulo. Senhor, o que quereis que eu faça? E quando eu tenho certeza, plena certeza, já discerni, já rezei, já vi, eu tenho que falar, Senhor, o que queres que eu faça? Essa deve ser a nossa oração. Né? Pedir a Deus que mostre o caminho. Né? Aí Saulo vê. A vocação é o nosso sinal capital. Dela depende a nossa eternidade. Então, nós temos o caminho. Eu sou livre, Deus deixa essa liberdade. Ele faz o chamado, o convite, mas ele deixa livre a pessoa. Então, eu posso falar assim, não, Deus, desculpa, mas eu não vou. E posso ir por outro caminho. Né? Só que eu não vou receber todas aquelas graças e bênçãos que Deus tinha preparado para mim. Deus prepara todo esse caminho aqui. Se eu seguir, todo caminho tem, às vezes, um espinhozinho. Mas se eu celebrar a minha cruz com alegria, né, Deus promete o 100 por 1. Né? Quando São Pedro pergunta, Senhor, nós deixamos tudo, o que a gente vai receber? E Deus fala, 100 vezes mais aqui na terra, mais a vida eterna.
né? Mas tem que ser fiel ao caminho que Deus chama, né? Nesse do caminho tem um quadro bem antigo, não sei se já chegaram a ver, que fala o quadro dos 2 caminhos. Nele mostra como o caminho do céu, as pessoas que vão seguindo o caminho do céu, pela porta estreita, com toda a dificuldade, e depois outro que vai o caminho da porta larga e vai mostrando várias perdições. E é interessante porque esse quadro é grande e mostra com citações bíblicas assim pequenininha, como assim os pecados, as pessoas vão cair num pecado pequeno, até chegar a cair no inferno, ou aquelas cruzes pequenas que os cristãos vão seguindo até chegar na vida eterna. Pode passar. Mas é Deus quem nos chama. Se Ele nos chama, Ele também nos dá a sua graça. Porque às vezes a gente confia nas nossas próprias forças. Então, falar assim, mas agora eu não aguento mais. Então, quando a gente tira o nosso olhar, a nossa visão de que é uma graça sobrenatural e que Deus que dá a graça, aí a gente começa a retroceder, a voltar atrás, né? Se Ele nos chama a considerar as suas graças, por que ter medo das dificuldades? Se é Deus que nos chama. Por que olhar para as dificuldades e não para quem chama? Né? Por que não abandonar-se nas mãos de Deus? Por que não deixar-se levar por Deus aonde Ele quer e como Ele quer? Então, às vezes, a gente confia muito nas nossas próprias forças. E fala, não, agora não dá mais. E aí é que a gente começa a recuar. Aí é onde a gente vê várias infidelidades. Né? É pecado não seguir a vocação? Pelo geral, não. Porque é um chamado, é um convite. Não é uma ordem. Só que, é o que eu falei. Todas aquelas graças que Deus preparou, às vezes a gente fala assim, nossa, mas está tão difícil. Imagina um caminho que não é preparado para nós. Seria muito mais difícil, né? A vocação é um chamado, não um preceito. Aí a gente tem um exemplo do jovem rico. Como era o nome dele? Jovem rico. Por quê? Porque na Bíblia fala claramente, Jesus o olhou e o amou. Então, o que Jesus falou para ele? Deixa tudo, vai, dá para os pobres, vende tudo, depois vem e me segue. E fala, e fala na Bíblia, e ele olhou para trás. Como ele olhou para tudo o que tinha e voltou triste. Por quê? Porque ele não esperava isso de Jesus, que Jesus fosse fazer um chamado tão radical. E aí nem o nome dele se conhece. Era Pedro, João, Tiago. Agora os outros pescadores, simples pescadores, são lembrados até hoje. Por quê? Por uma fidelidade, um simples sim a Deus. Né? Mas é uma grande imprudência. Né? Não é pecado não seguir a vocação, mas é uma grande imprudência. Ao menos quando os indícios de vocação são bem claros, rejeitá-lo por covardia ou medo ao sacrifício. Né? Se a pessoa sabe que tem vocação e ela começa a rejeitar porque tem medo do sacrifício, aí aqui a gente até então está falando de vocação no geral, né? Não só religiosa ou sacerdotal. Vocação em geral. Porque eu posso, por exemplo, uma pessoa pode ter vocação ao matrimônio e também falar, não, eu tenho que ser religioso, ou eu tenho que ser freira. Mas se a vocação é para o matrimônio, se não segue também é a mesma coisa. Né? Não vai se sentir realizado, vai ser mais difícil chegar à vida eterna. Pode chegar, pode ser que chegue, né? Mas não é com todas aquelas graças e bênçãos que Deus tinha preparado. Né? É sempre perigoso não seguir a vocação, porque nos privamos da graça que Deus nos tem preparado. Né? Pode passar. Aqui é muito interessante que uma vez um padre falou, né, explicando como é a graça de Deus. Aí aqui, tem Deus manda a graça. Né? Aí a gente fala, não. Então, é como no coração cria uma camada. Vai criando uma camada. Aí Deus manda outra graça. A gente fala não de novo.
Aí vai criando outra camada. E assim vai acontecendo o quê? O coração vai endurecendo para as graças de Deus. Depois Deus manda a graça, e o que acontece? Bate e volta. Por quê? Porque o coração está tão duro que já nem pode mais receber as graças de Deus, nem quer mais receber as graças de Deus. Né? Aí fala, cada vez que endurecemos o coração, rejeitamos o Espírito Santo, mais duro fica que as graças de Deus não podem mais penetrar. Aí é onde entra a infidelidade. Isso é infidelidade a Deus, a vocação, a graça, tudo. Né? Porque, por exemplo, as pessoas hoje falam assim, mas tal padre abandonou a batina, a freira abandonou o convento. Às vezes as pessoas se escandalizam, mas ninguém se escandaliza de um casamento que se desfez. Né? E é uma coisa séria também, porque o casamento é levado à ordem sacramental. E como começa essa infidelidade? Por exemplo, do padre ou da freira, infiel à oração, hoje não reza, amanhã vai infidelidade nas pequenas coisas, hoje não cumpre uma coisa que devia cumprir. O matrimônio, o marido ou a esposa olhou para a vizinha com má intenção, pequenas coisas, pequenas infidelidades, até cair em algo grave. Ninguém nunca cai em um pecado grave se antes não é infiel nas pequenas coisas. Então vai falando não, 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 as graças de Deus, até que depois o coração está tão duro que já... E o contrário é a pessoa que fala assim, Deus manda a graça, sim. Aí é como o coração vai ficando, né, sensível. Deus manda outra graça, a pessoa fala assim. Deus manda outra graça, a pessoa fala assim. Aí a pessoa vai ficando sensível ao pecado, ou seja, rejeita o pecado já. Aí é onde entra a fidelidade. É a fidelidade às graças atuais. Deus manda uma graça, eu cumpro. Deus dá uma graça, sim. Né? E aí é onde eu vou ser fiel ao chamado que Deus me manda, né? Me pede. Não é... Deus, às vezes, não pede para a gente grandes coisas. Deus pede para a gente pequenas. E aí é onde a gente tem que mostrar o nosso amor a Deus. Né? Pode passar. Como conhecer a vocação? Primeiro tem que consultar a Deus, como eu falei, perguntar como São Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Depois, consultar ao confessor, né? Não qualquer padre. Se eu tenho uma afinidade mais com um padre que já me conhece, perguntar para o padre. E depois consultar a nós mesmos. Né? Fala, vossa alma, coração, gostos e inclinações. Examinai o que atrai e o que repugna. Observar as condições da alma, do corpo, se estão de acordo com a vocação que nos atrai. Né? Para a gente conhecer a vocação. Pode passar. Tipos de vocação. Comum, que é o chamado que é comum para todos. Né? Para todos os fiéis. Pode passar. Primeiro chamado a ser. Né? Ninguém aqui pediu para nascer. Né? Deus que deu essa graça para nós. Então, primeiro nós somos chamados à vida, a ser. Né? Primeiro chamado. O segundo chamado é o chamado a um estado de vida, ou matrimonial, religioso, né? Dentro do religioso entra o leigo consagrado, né? Os irmãos leigos, pode passar. E depois um outro chamado que é comum para todos é o chamado à santidade. Né? Todos nós somos chamados à santidade. Só não é santo quem não quer. Né? Deus chama todos para a santidade. Pode passar. A vocação matrimonial. Pode passar. Né? O matrimônio aos olhos da fé. Né? Porque muitas pessoas, às vezes, vê com o olho humano. O matrimônio é um contrato, como fosse assim, estou junto, não deu, acabou. Cada um para o seu lado. Só um contrato. Né? Mas aos olhos da fé, um sacramento que Deus mesmo instituiu e presidiu a primeira união. Né? Foi Deus já santificou a união ali de Adão e Eva. E depois, quando Jesus vem, ele ainda faz o sacramento, o matrimônio participar da ordem redentora.
né, eleva a dignidade de sacramento, como vocês podem santificar através do matrimônio, né? Depois, é uma união de duas almas que se fundem para formar uma só, para aperfeiçoar-se mutuamente, e também a penetração de duas vontades que se fortificam unidas. É a união de dois corações. Esse sacramento ensina ao homem que sua esposa, o homem ou a mulher, né, que sua esposa é a companheira íntima, sagrada de toda a sua vida, e de seus interesses, alegrias, penas, e de todos os seus empreendimentos. Não apareceu. Sem esta comunidade de almas, né, da família, não há nem amor e nem família. É o que a gente vê hoje, o divórcio, né, que não levam com tanta seriedade a vida matrimonial. Pode passar. A grandeza do matrimônio, né? Deus, o primeiro. Sendo o matrimônio um sacramento, um sinal sensível instituído por Jesus para dar a graça e santificar nossa alma, todo cristão deve ver nele a resposta ao chamado de Deus, que ensina que essa vocação é o caminho que nos deve conduzir aos céus. Por que Deus é o primeiro no matrimônio? Porque todos nós somos chamados a esposar-nos primeiro com Deus. Eu achei muito lindo que um jovem, uns dias atrás, falou assim: Deus é o esposo da minha alma. Eu falei, nossa, realmente, uma pessoa chegar a entender, né, que nós somos templo de Deus e que Deus é o esposo de nossas almas, é uma coisa assim, é uma grandeza, né? O matrimônio das almas com Deus prepara um povo de adoradores. É uma vocação e um sacerdócio. Nele se encerra tudo o que contém de vitalidade, grandeza, sublimidade na palavra sacramento. Sacramento, aquilo que santifica, né? Pode passar. Aí eu coloquei Cristo, esposo de nossas almas, o desposório de Santa Catarina de Sena com Jesus. Quando Jesus aparece para ela e fala para ela que nem queria ver ela porque ela ainda estava cheia de pecado, que o coração dela não era de Deus. E justo, inclusive, nós celebramos hoje o dia dela, né, de Santa Catarina de Sena. E depois, quando ela se arrepende, que se ela entrega totalmente a Jesus, Jesus aparece e dá um anel para ela, como desse desposório. Né? Pode passar. A família. Os esposos que querem ir a Deus, levados pelo impulso, devem conhecer o fim fundamental do matrimônio, que é ter um lar, que os filhos nascidos dele perpetuam a raça humana e aumentam o número de filhos da igreja e herdeiros do céu. Aí é onde cumprimos o mandamento de Deus: crescei e multiplicai. Né? E aí uma família numerosa, pais e filhos. Né? Um exemplo. Pode passar. Né? O matrimônio é sagrado. Né? É sagrado em sua origem, porque tem a Deus mesmo por autor. Né? O contrato do matrimônio é sagrado porque os esposos unem mutuamente sua fé, né? E esse contrato é irrevogável. Ou seja, não é que vai falar, quando fala, o padre declara, marido e mulher, até que a morte os separe. Né? Hoje em dia, não, as pessoas, até que a primeira briga, o primeiro desentendimento, separe. Né? A união do matrimônio é sagrada, porque o homem não pode separar o que Deus uniu. Né? O fim do matrimônio é sagrado, né? Faz do homem colaborador do Criador, capaz de gerar e criar filhos. E o fruto do matrimônio é sagrado, porque o fruto são os filhos. Né? E olha que um casal é capaz de gerar um filho, uma criança que é dotada de uma alma espiritual. Né? E depois também tem a missão de conduzi-lo a Deus, né? A imagem dos seus pais e principalmente a imagem de Deus. Né? As provas do matrimônio, como todas as vocações também têm suas dificuldades, o matrimônio tem, né? Às vezes das enfermidades, o defeito, né? Assim, o caráter, que um caráter mais forte, outro mais, né? E depois também tem algumas pessoas que se dedicam realmente só a destruir o matrimônio. Né? Vai lá e fala mal, vai colocando assim impedimentos, colocando dificuldades. Pode passar. Agora vamos falar um pouco mais da vocação religiosa, que é a minha. Pode passar. A vocação religiosa. Pode passar.
né? A vocação religiosa está por cima, né, da vida ordinária, que a gente fala da vocação matrimonial. Por quê? Como a alma, né, está sobre o corpo, a vocação religiosa é como que está por cima, né? Por cima. Fala que é o melhor estado. Eu não posso falar nada porque é o meu. Pode passar, né? Escolhidos por Deus, né? Como que Deus escolhe a dedo. E uma frase que sempre nos falava assim, que como podemos colocar nas portas dos conventos, assim, escolheu os que quis, né? Porque Deus chama, mas a pessoa é livre também para dar o sim ou não, né? Pode passar. Deus tem o direito de procurar um ciclo de amigos íntimos, né? Porque o religioso, ele é aquele que está, digamos assim, um pouco mais próximo de Deus. Por quê? Não estou dizendo que os casados não tenham, né? Mas o religioso ele tem como por certa obrigação, porque ele deixa tudo por Deus. Ele deixa tudo pelo tudo, né? Pode passar. A grandeza dessa vocação é uma graça e um favor divino, né? Ninguém fala assim, tem vocação. Eu sou uma pessoa muito boa, então Deus me deu essa vocação, né? Também isso é as pessoas às vezes têm um pensamento contrário, né? Falam assim, não, Deus vai escolher pessoas melhores, né? Mas a vocação também é um favor divino, sem merecimento de nossa parte. Porque às vezes fala assim, nossa, tal pessoa foi para o convento, para o seminário, né? Mas é Deus quem chama e Deus capacita os escolhidos, né? Quando Deus chama uma alma a uma vida mais perfeita, lhe concede seguramente uma graça especial. É um favor concedido unicamente a um número bem limitado, né? Mas é como fala, Deus chama muitos escolhidos, né? Muitos chamados, mas poucos escolhidos. Poucos são aqueles que dão o seu sim. Pode passar, né? Fala que alegria para o eleito, para a pessoa, sentir-se tão grande apesar de sua pequenez, né? E aos olhos do mundo, o que é um consagrado? Muitas vezes, tadinho, né? Como não teve outra opção, foi para o convento. É o que muitas pessoas hoje falam, né? Uma pessoa, por exemplo, nós somos 4 filhos, meu irmão mais velho que é casado, e nós 3, as mulheres, somos irmãs, né? Freiras da mesma ordem. E a menorzinha, ela é a Nanzinha, então desse tamanhozinho assim. Então, quando eu entrei primeiro, meu tio falava assim, um dos tios falava, que a minha irmã mais velha podia ser que tinha vocação, mas ela não tem, não. Eu falei, meu Deus, obrigada, porque quem dá vocação é Deus. E depois, conversando com a minha irmã, né, com essa pequenininha, eu falava assim, né, nossa, o tio falava isso de nós, né? Aí ela falou, menos mal que eles falavam isso, porque eles falaram depois que eu entrei por falta de opção de vida. Então, como é triste escutar uma coisa dessa, né? Que um religioso é religioso por falta de opção. Como não tem como se realizar no convento, no mundo, então vai para o convento, né? E não são capazes de ver a grandeza, o bem que pode fazer um religioso, né? Então, o missionário rega com seu suor as longínquas terras dos infiéis e vivem humildemente em seus claustros, ensinando, perdoando no confessionário. Ele goza de uma dignidade tão sobrenatural que os mesmos anjos o reverenciam, pois são representantes mais íntimos e amigos do Senhor do Universo, né? Então, eles vivem, vamos lá, esquecido, abandonado, num lugar que talvez a gente nem imagina que exista, né? Mas fala que são até reverenciados pelos anjos, porque são os amigos mais íntimos de Deus. Pode passar, né? As vantagens da vida religiosa. Também ser religioso tem suas vantagens. Preservação contra o pecado. Por quê? Porque se busca viver mais puramente, o religioso, né? Cai raras vezes e se levanta mais rápido. Por quê? Porque a obrigação do religioso é atender à perfeição. Então, cada dia ele vai buscar ser melhor, né? Então, cai raras vezes e se levanta mais rápido. E ele tem um progresso, um avanço na vida espiritual.
né? Anda com mais segurança, recebe mais graças e descansa nele com mais confiança. E depois, na hora da morte, né, morre com mais paz e tranquilidade, porque tem renunciado tudo e o coração está livre e desprendido, né? O religioso, que passa quase toda a sua vida em um estado de graça, vive em santidade e perde até o medo de morrer. É muito interessante, assim, impressionante, a gente pode dizer, ver a morte de um padre, de uma freira. Porque você vê que, como fala assim no matrimônio, né? Até que a morte os separe. E para o religioso, não. Até que a morte os una. Né? Porque é o esposo de nossas almas. Então, por exemplo, recentemente, a gente perdeu 2 irmãs. Né? E ela, assim, uma tranquilidade, brincava, ria. Você fala, gente, impossível alguém olhar isso com os olhos naturais. Né? Falar assim, tá para morrer e ainda como brincando. Né? Assim, então, também tem essas vantagens, né? Uma tranquilidade. Aquele que abandona pai, mãe, por mim, receberá 100 vezes mais e a vida eterna. Sinais de vocação. Né? A insatisfação pelas coisas do mundo, o temor de se condenar, se continua vivendo no mundo, um forte desejo de levar uma vida de pureza, desejar ter vocação, consciência da vaidade e da fugacidade das coisas do mundo, atração pela oração e pelas coisas espirituais. Alguns sinais de vocação. Pode passar que tem mais. Disposição à entrega, ao sacrifício, ao esforço para ajudar espiritualmente aos outros. Né? Quando alguém sente o desejo de ajudar a Deus em sua obra redentora. Porque fala, quando alguém salva uma alma, tem a própria salva. Né? Então, um espírito de generosidade para com Deus. Horror ao pecado, desejo de consagrar a vida pela conversão de uma pessoa querida e também pelo restante da humanidade, né? Temor de ter vocação, às vezes a pessoa fala, não tem vocação não. Às vezes tem vocação, mas está fugindo, né? Zelo pelas almas, né? E o desejo, desejar a vida religiosa ou sacerdotal. Também são sinais de vocação, vários sinais de vocação, né? Deus chama de vários modos. A uns ele joga do cavalo, a outro ele chama mais docemente, né? Deus sabe o modo de chamar cada um, como tratar cada alma. É igual Santa Teresa, né? Quando falava com Jesus falava para ela, né? Ela fala, Jesus, é assim que você trata seus amigos, como tão duramente, né? Aí ela fala assim, Jesus fala para ela, é assim que eu trato todos. Ela fala, então por isso que você tem poucos amigos. Porque poucos que aguentam, assim, como Jesus sabe apertar mais em um, menos em outro. Né? Os enganos e obstáculos contra a vocação. Às vezes vem por parte das pessoas, né, assim, dos homens. Se, por exemplo, eu sinto que tenho vocação, aí eu falo assim, então, sabe o que eu estou pensando em ser freira? Nossa, você vai ser freira, vai ser padre. As pessoas já começam a falar, não, mas lá fazem isso, começa a falar um monte de coisa. Quem não conhece, né, já vai caindo nessas falácias, nesses enganos contra a vocação. Né? Depois tem, às vezes, da própria família. Né? Como dizia São João Bosco, falava assim, os pais, às vezes, na maioria das vezes, são os primeiros inimigos da vocação. Por quê? Porque o pai está ali e quer o filho sempre junto, né? E fala assim, mas se meus filhos for, vou perder um filho. E é o contrário, né? Que a gente pode ver, ao menos por experiência, todos os pais que falavam assim, vou perder um filho, é aqueles que falam, nossa, agora eu ganhei 1.200 filhos. Né? Porque já faz parte de uma família. Né? E às vezes as pessoas falam assim, mas vai abandonar o pai, não vai ver mais. A gente visita a família, tenha um contato com a família, e às vezes, quando acontece assim de um familiar estar doente, alguma coisa, às vezes o religioso é o primeiro a deixar suas obrigações ali para acudir a família. Né? Igual, por exemplo, quando minha avó ficou doente.
Eu tive que sair lá do Mato Grosso do Sul para ir lá em São Paulo ajudar ela. Por quê? Porque os 9 filhos... mas eu tenho meu filho, minha família, meu trabalho, não posso deixar. Eu também tenho minhas obrigações, né? Mas a gente faz um sacrifício e nosso primeiro apostolado também é a família, né? Então, não é que a gente entra no convento e abandona, tchau, acabou. Tchau, acabou, pai, mãe, vou lá, não fala mais comigo, né? Não, nosso primeiro apostolado é a família, né? E depois, às vezes, também tem esses enganos e obstáculos por parte do próprio candidato. Pode passar. Né? Por parte do próprio candidato, às vezes, tem essas falácias também, né? Às vezes, as pessoas começam a pedir conselho para muitas pessoas. Então, eu peço para a Mariana um conselho, peço para a Stephanie, o que você acha? Eu vou para o convento ou não vou? Não, mas eu acho... Aí, cada um começa a falar uma coisa e aquilo já começa a gerar dúvida, já começa a gerar uma angústia. E aí, não, então não tenho vocação, não. Né? Depois, os próprios familiares, quando não aceitam, começam a colocar obstáculo. Muitos santos aconselhavam assim, a dar notícia para o pai, deixar o pai por último, pai e mãe por último para dar notícia. Porque, às vezes, o quê? Às vezes... E também não sair falando para muitas pessoas, né? Porque, às vezes, se é uma pessoa que tem vocação e começa a falar para todo mundo, se não está falando para as pessoas certas, vai receber conselhos errados também. Né? Então, às vezes, falar para um padre que tem mais... Eu tenho mais confiança para falar com aquele sacerdote, eu falo com aquele padre, né? E, às vezes, para o pai e para a mãe, dependendo, né? Já conhecendo, a família tem que conhecer, né? Conhecer bem o pai e a mãe. Igual eu, quando eu falei para minha mãe, mãe, quero ser freira. E ela falou, pode ir, minha filha, vai e que Deus te abençoe. Eu te dou minha bênção, se você vê que não é aquilo que você quer para a sua vida, você volta que eu estou te esperando de braço aberto. Então, imagina, eu tinha 11 anos, fui pulando de alegria. Eu tinha a bênção e a oração da minha mãe, né? Então, já vai mais tranquilo, né? Depois, não achar-se digno da vocação. Gente, se for assim, que padre ou freira ou consagrado é digno, ninguém é digno, né? É como a gente fala, Deus capacita os escolhidos. Porque a gente às vezes vê tanta pessoa, aquela pessoa é mais virtuosa, mas não tem a vocação. Deus não a chamou, né? Mas fala assim, não, eu não sou digno, não. Imagina ser sacerdote. Uma pessoa, um menino pode falar, imagina eu vou ser padre. Ou alguém fala, eu vou ser freira. Não, é reservado só para alguns. Então, às vezes, a própria pessoa começa a colocar dificuldade. E, realmente, aí é olhar com olhos humanos, não sobrenaturais. Né? Saber que tem vocação, mas vai fugindo. Né? Achar que não tem as qualidades para ter vocação. Achar que, porque é pecador, Deus não pode chamá-lo. E não é que padre e freira já é santo, não. É como a gente viu. Tem a mais obrigação de tender à perfeição. De se aproximar mais de Deus. Mas não são santos. Fala assim, eu sou pecador, então Deus não vai me chamar, não. Né? Achar porque existem padres ou religiosos ruins, né? Então eu não posso ter vocação. É eu olhar para o outro. Nossa, mas aquele padre é tão ruim, imagina, você padre não, imagina. Não, eu não tenho que olhar para o horizonte, eu tenho que olhar para quem me chamou. Porque se eu começar a olhar os defeitos de todas as pessoas que nos rodeiam, a gente não vive, não. Falar assim, nossa, aquela pessoa vai da missa, vai na igreja todo dia e é pior pessoa que existe. Imagina se ela não fosse. Seria pior ainda. Já estaria entregada aos vícios. Né? Mas, se ela vai, ela está buscando a perfeição. Só que, se eu for olhar a cada pessoa, aí eu não vivo e nem deixo o outro viver. Porque eu saio falando mal dos outros, e aí vai. Né? Então, eu posso até... aquele padre é bom, uma boa pessoa, posso ter como modelo. Mas sempre o meu fim é Deus. Então, eu tenho que olhar sempre para Deus. Né? Depois, achar porque tem gostos e aptidões para outras coisas, não pode ter vocação. Falar, eu gosto de esporte, gosto de fazer aquilo, gosto de fazer o outro, então, não tenho vocação, não.
Gente, a gente às vezes faz tanta coisa no convento que as pessoas às vezes nem imaginam, né? E joga bola. Tem uma vida também, assim, a gente estuda, mas a gente tem também a diversão, né? Muitas irmãs falam assim, nossa, eu nunca pensei que de freira eu ia fazer isso, né? Fazer muitas atividades que a gente faz, né? Achar que como leigo pode fazer igual ou bem maior que um consagrado. Falar, eu no mundo eu posso fazer melhor que o padre, melhor que a freira. Né? E isso também é um engano, né, contra a vocação. Depois, desculpar-se afirmando que pode servir a Deus em qualquer lugar. Né? Às vezes até a gente vê isso, porque fala assim, eu vou para um lugar não tão bom, vou lá servir a Deus. Mas se o lugar não é bom e não é indicado, né, por mais que eu tenha toda a boa vontade, eu não vou conseguir transmitir essa luz de Deus. Né? Pode passar. Achar porque namora não pode ter vocação, porque já aconteceu de muitos que estavam namorando, noivos, aí viram o quê? Que não era vocação. Deixou tudo, foi para o convento. Já aconteceu de um para o convento ou para o seminário. Ou não, um vai para o seminário, outro que se casa. Né? Mas é onde entra o discernimento. Né? Eu tenho que ver qual é minha vocação. Depois, achar que tem que esperar e ficar tardando, esperando a resposta. A gente encontra muitos e muitos jovens que falam assim, não, eu estou esperando. Você sabe já que a pessoa já tem um sinal de vocação. Aí a pessoa fala, não, estou esperando. A gente fala, está esperando o quê? Um anjo do céu vir e falar, você tem vocação. Né? Porque às vezes a pessoa sabe que tem vocação, mas a gente fala assim, fica dando volta, como um carrossel. Dá a volta e não sai do lugar. Né? Depois, achar que tem que ter uma certeza, uma segurança total a respeito da vocação. Aí espera ser anunciado como Nossa Senhora, né? Fala, vai para o convento, vai para o seminário, né? Doer-se de ter que deixar tudo e ficar sem nada, né? Porque às vezes, por exemplo, eu acho assim, como eu entrei com 11 anos, não é que eu tinha assim apego às coisas. Porque você já é pequeno, né, que não dá valor muito para as coisas materiais. Às vezes, alguém, quando entra já maior assim, às vezes tem aquele medo, né? Nossa, mas eu vou ficar sem isso, eu vou ficar sem aquilo. Né? Mas aí é onde entra a promessa de Deus, de dar o cento por um nessa terra. Né? Achar que a vocação é uma fuga ou uma evasão de algum problema. Né? Se alguém entra na vida religiosa, seja sacerdotal ou religiosa, por uma decepção, por algum problema, para fugir, não vai viver e não vai deixar os outros viverem. Por quê? Porque não é vocação. É só uma fuga. Então, pensa que o muro do convento, do seminário, vai proteger. Mas lá vai sempre ter aquela dúvida, aquela angústia no coração. Por quê? Porque não está fazendo a vontade de Deus. Só está fugindo de si mesmo. Né? Depois, imaginar que só que pode só realizar-se como casado e não como consagrado. Né? Pensar que não tem vocação porque não sente. Deus chama cada um de um modo. Né? Depois, não se consagrar a Deus pelo medo de abandonar a vocação ou de ser infiel. Não vai que eu entro no convento e depois eu saio. Só que quando uma pessoa entra, ela está num processo de discernimento antes de fazer os votos. Quando a gente entra, a gente faz pobreza, castidade, obediência. São os conselhos evangélicos. Viver como Jesus viveu. Né? E aí, depois, às vezes, congregações têm vários outros votos. Né? Pode ter mais voto de humildade, voto de... Nosso caso de consagração à Nossa Senhora. Né? Escravidão mariana. Né? Então, falar, não vou entrar na vida religiosa, porque vai que depois eu saio. Se a pessoa já entra assim, você fala, já é difícil, né? Mas a pessoa ela tem que também se entregar nas mãos de Deus. Deus deu a graça, a perseverança é um dom. Eu tenho que pedir todos os dias. Todos os dias que eu levanto, eu tenho que pedir a perseverança. Isso também vocês. Quem é casado tem que levantar, acorda de manhã e pedir a perseverança final. A perseverança,
a graça de perseverar no bem. A graça de, no dia da morte, poder estar em graça de Deus. Isso também é um dom, né? Depois, justificar-se dizendo que gostaria de ter esposa e filhos. Uns falam, não, mas eu quero casar, eu quero ter filhos. Né? Um padre ou uma freira, a gente fala, né? Nós somos pais e mães espirituais. Né? E nossos filhos são inúmeros porque são todos vocês e todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Né? Que a gente tem que dar uma assistência, tem que dar um conselho. Né? Pode passar. Em definitiva, são todas falsas desculpas, falácias, sutilezas, veleidades, sensibilidades com as que o demônio arruína muitas vezes os jovens e às vezes os não tão jovens, né? Para que se afastem do chamado de Deus. Estes são numerosos esforços do inimigo, o que também deve fazer-nos pensar sobre o imenso valor de ter uma vocação à vida consagrada e quantos são os esforços que o diabo faz para afastá-los de Deus. Né? O demônio, nunca uma pessoa vai falar assim, não, acho que eu não tenho vocação, não, acho que é tentação. Porque já a pessoa às vezes fala, né, tentação do demônio, não tem vocação, não. O demônio nunca vai inspirar uma coisa boa, né? Sempre vai buscar o mal, a perdição. Né, vai buscar afastar de Deus. Né? Como responder à vocação? Responder com prontidão, né? Como a gente falou, não dar tantas voltas, responder com prontidão, generosidade e com heroísmo. Né? Porque se eu entro na vida, tem que entrar na vida religiosa, é como diz Santo Inácio, quando fala para entrar nos exercícios. Né? Tem com muito ânimo e liberalidade. Confiar em Deus, que é Ele que chamou. Né? Pode fazer. E o que nós temos que fazer, para finalizar, rezar pelas vocações. Né? Porque, por exemplo, são muitas pessoas que às vezes falam assim, não, meu filho não tem vocação, não. Os pais, às vezes, querem que os filhos não tenham vocação para estar ali, tudo perto. Né? Só que, às vezes, o filho casou, vai estudar fora, aí os filhos, tudo, quando cresce, voa. Né? Então, imagina a graça que você tem de ter um filho que se entrega a Deus. É como o Santos falava, né? Quem tem um filho religioso é como que Deus ocupa o lugar dele na família. Então, é uma família muito abençoada. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Rezar pelas vocações da igreja. Por quê? Porque no dia de hoje a gente sabe como é difícil. Né? Rezar pelas vocações e pedir a Deus a graça o quê? De que os filhos também tenham vocações. Né? Vocação à vida religiosa, à vida sacerdotal. Né? Eu acho lindo quando encontro pessoas que falam assim, eu quero ter uns 5 filhos, uns 6, 7. Tantos vai para o convento, tanto para o seminário, e tantos pode casar. Mas já tem essa visão do que o mundo precisa, né? De religiosos. Né? E Deus que nos chama. Tá bom? Então, assim que eu conto com a oração de vocês, né, para que rezem também pelas vocações sacerdotais e religiosas. Muito obrigada. Boa noite. Como ele disse, eu me chamo Pamela, tenho 26 anos e estou há 3 anos na comunidade, né, como leiga consagrada. E a irmã falou muito bem, né, sobre vocação, tudo. Eu fui me inflamando ali, né? Realmente é um chamado de Deus, é um chamado específico de Deus, assim, para cada um de nós, como batizados e cristãos, né? E para viver essa forma plena do nosso batismo e também, né, do nosso ser cristão, é onde, no decurso dos séculos, o Espírito Santo ele suscitou algo novo na igreja, que foram as novas comunidades. Não sei se vocês já ouviram, né, falar sobre isso, as novas comunidades, que é onde nós somos leigos consagrados, que não fazemos votos, né? Nós fazemos o compromisso de viver a obediência, a pobreza e a castidade. Aí, como teve uma divergência, então eu só vou passar algumas coisas, né? Aí as novas comunidades começaram a surgir na década de 70 na França e nos Estados Unidos.
tornando-se um fenômeno mundial no Brasil. As primeiras comunidades novas surgem na década de 80 e na década de 90. E as primeiras comunidades foram a Canção Nova, né, que é a pioneira das novas comunidades, e, logo em seguida, a comunidade Shalom. Vê-se o surgimento das inúmeras novas comunidades, que hoje no Brasil superam o número de 500, mas esse está desatualizado. Já são 800 novas comunidades com carismas específicos, né? O concílio pediu uma igreja inserida no mundo, capaz de atraí-lo para Cristo e de dar resposta aos desafios do seu tempo, né? O Papa João Paulo II, ele dizia que as novas comunidades é a primavera da igreja, aonde o Espírito Santo foi suscitando este algo novo para atrair novas pessoas a se consagrarem, a viverem de forma radical a vivência do Evangelho. Aí, na vigília de Pentecostes, em 98, chamou os movimentos eclesiais, através de novas comunidades de leigos que se consagram a Deus a partir de um carisma e sobre um dom de radicalidade deste carisma. Vivem o seu batismo de forma autêntica no mundo dilacerado pelo secularismo, né? Então, esse é o papel do leigo consagrado, né? Cada comunidade existe um carisma específico, algo que é chamado, né? Como a irmã disse, que a congregação tem, para cada estado tem uma missão, cada nova comunidade também tem uma missão, né, dentro da igreja. Alguns lidam com drogados, outros lidam com a parte de crianças, evangelização das crianças, comunicação, como a Canção Nova. Nós, da comunidade Shalom, nós também somos bem ecléticos, assim, né? Bem amplos. Trabalhamos com promoção humana, com comunicação, com evangelização dos jovens por meio de acampamentos, de lanchonete, né? Então, deixa eu pegar minha outra colinha aqui. E também dentro das novas comunidades nós temos consiste frequentemente no fato de se tratar de grupos compostos por homens, mulheres, clérigos e leigos. Então, dentro das novas comunidades existem todos os estados de vida, depende de cada carisma, né? Tem alguns carismas, como tem uma comunidade de São José do Rio Preto, que agora não me lembro o nome, que quando você entra para a comunidade de vida, você automaticamente já discerne o seu estado de vida, que seria o celibato, né? Então, as novas comunidades existem também duas ramificações, como comunidade de vida, que são as pessoas, os jovens, os homens e mulheres que se sentem atraídos a viver de forma mais radical a vivência do Evangelho, né? Que deixam tudo, né? Como o religioso, para viver da divina providência de Deus, né? Do abandono em Deus. Aí nós aqui em Vitória nós somos 12 que somos consagrados e que vivemos essa forma de vida, né? A comunidade também é mais de 1.000 pessoas, de homens e mulheres que deixaram suas famílias, seus pais, para viverem, né, essa forma. E temos também a comunidade de aliança, né? Inseridas em todas as novas comunidades, a comunidade de aliança são casais, jovens, que sentem-se atraídos em viver uma forma radical do Evangelho através de uma nova comunidade, de um carisma específico, mas que não se vem deixando o seu lugar, o seu trabalho, né? Mas são, como diz a palavra, sal e luz no meio secular, né? No seu serviço, são canais de Deus também ali. Aí, por meio também, né, do Concílio Vaticano II, foram-se, e diante dos Atos dos Apóstolos, onde Jesus dizia, né, que todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, né? A comunidade de vida, que são as pessoas que deixam tudo, também vivem da providência de Deus e colocam tudo aquilo que têm em comum. A comunidade de aliança também, né, tem o seu chamado específico no mundo, mas também coloca tudo em comum. Os seus dons, os seus serviços. E também a comunhão de bens, né, que nós dizemos que a comunidade de aliança também faz a comunhão de bens para que a obra de Deus aconteça, né, e que se una de forma plena diante do carisma específico de cada um, né? Então, eu vou apresentar para vocês um pouco da comunidade e explicando, né, assim, para clarear para vocês o que é uma nova comunidade hoje no mundo, né? O Senhor, Deus, que merece todo o amor do mundo, realiza uma obra no meio de nós, uma obra nova,
um caminho novo. Este caminho é real e cada dia que passa, eu sinto concretizar-se mais fortemente em meu coração. É algo novo, é algo maravilhoso. Sinto como Deus querendo presentear ao mundo mais uma manifestação de seu poder criador. Isso foi o nosso fundador, Moisés Azevedo, que disse, diante do nosso carisma e das novas comunidades, né? Que era algo novo, né? Era uma obra nova de Deus na igreja hoje, para que se pudesse ainda mais atrair os fiéis a viverem a plenitude, né? Do seu batismo, do ser cristão. A vivência da vocação Shalom no seio da comunidade é fundamentada na experiência com o Cristo ressuscitado que passou pela cruz, como é narrado no Evangelho de São João. Como eu disse, cada comunidade tem o seu carisma específico e a sua palavra rema, né? Aquilo que a sua experiência com Deus, né? Na Canção Nova, nós vemos a experiência do Monsenhor, que é através da comunicação que ele quer alcançar a evangelização hoje, né, no mundo. E da humanidade que sofre. Nós, como comunidade Shalom, nós temos a experiência do ressuscitado que passou pela cruz, né, a experiência da plenitude da paz. E, como a irmã ia dizendo muito bem, né, diante da vocação, é algo pleno, né, que nos plenifica, né, que nos traz a paz, que é a vontade de Deus, né? Aí, a nossa comunidade nasceu em 1980, como eu disse, foi a segunda nova comunidade do Brasil. Acho que, se eu não me engano, a primeira foi a Arca e depois Madonna House, assim, em seguida, que é uma comunidade na França. E nós nascemos aos pés de São João Paulo II, né, onde nessa época ainda não se existia, era algo muito novo, existia a Canção Nova, mas era um desbravar, né? Então, o nosso fundador ele foi convidado para entregar uma carta ao Papa ao João Paulo II, né? Que era Papa na época, e ele veio para um fórum. Ele disse assim: o que eu poderia entregar, né? Um presente para o Papa. Então, ele escreveu na carta dele que ele desejaria ofertar a vida dele pela evangelização da humanidade e dos jovens, mas ele não tinha noção do que seria isso, né? Então, foi a partir daí que foi surgindo no coração dele o desejo de ofertar tudo pela evangelização. Foi quando ele teve a inspiração de montar uma lanchonete para evangelizar, né? Ele falou assim: o que eu posso atrair o jovem da década de 80, né? Então, ele teve a ideia de montar uma lanchonete, e a partir dessa lanchonete surgiu a comunidade católica Shalom, né? Só que, até então, vários outros jovens foram se sentindo atraídos por isso, né? Ele dizia assim: meu Deus, e agora o que eu faço, né? E Deus dizia: eu quero comunidade, né? Eu quero comunidade. E ele não sabia o que era comunidade na época, né? E era algo muito novo. Foi então que ele se encontrou com o Monsenhor Jonas, que já vivia essa experiência de comunidade aqui em Cachoeira Paulista. E ele foi perguntar para o Monsenhor o que era isso, né? O que era ser comunidade, o que era essa comunidade que Deus pedia tanto, né? Aí foi quando ele Deus suscitou nele para escrever as primeiras regras da comunidade, né? Aí o Monsenhor foi iluminando, né? Dizendo, né, que São João Paulo II tinha dito da primavera da igreja, de colocar tudo em comum, né? De ver a forma radical e plena do Evangelho. Aí foi assim que surgiu a nossa comunidade na década de 80. Aí nós somos celibatários, sacerdotes, famílias, jovens consagrados a Deus. Em todas na grande maioria das novas comunidades, nós iremos encontrar isso, né? Jovens consagrados, celibatários, que ofertam a sua vida em vista da evangelização, né? Aí, como eu disse, a comunidade de aliança e a comunidade de vida, aqueles que deixam tudo para partir em missão e aqueles que deixam tudo para ficar, né? Então, é algo assim característico da vida leiga consagrada, é a comunidade de vida e aliança, né? Que são esse complemento no mundo de hoje. E como nós vivemos como leigos consagrados, né? Nós vivemos a manhã de oração em silêncio, aqueles que são chamados à comunidade de vida, mas também depende da realidade e do carisma de cada nova comunidade, né? A comunidade Shalom, nós vivemos o silêncio pela manhã,
vemos as laudes como os religiosos, nós temos uma forma específica, né, de rezar as laudes, é cantado, né, tem uma melodia própria. A partir daí, nós temos 2 horas de oração, né, aí todos os leigos consagrados, as novas comunidades também são chamados, né, essas 2 horas de oração. Eu sei que a Canção Nova, ela já não canta as laudes, mas em comum, né, porque a nossa forma de vida comunitária é muito intensa. Então, na parte da manhã, nós vivemos homens e mulheres. Religiosa, nós colocamos discipulado, que é um ano mais intenso de formação, onde você recebe o sinal de consagração da comunidade, né? Então, cada comunidade tem o seu sinal específico, alguns não têm, né? Mas aí a critério de cada carisma e de cada fundador. Aí nós carregamos um sinal, um tal, que representa São Francisco de Assis, que é um dos nossos baluartes, que faz referência à vivência da pobreza, né? Aí, a partir daí, você começa a trilhar este caminho de formação, né? E cada um tem a sua formação específica. Aí nós também, cada ano, nós trocamos de nível, aí depois a pessoa se consagra na comunidade, vai se renovando até chegar ao perpétuo, né? Que é quando a gente até brinca, né? Quando queimam os barcos e não se pode mais voltar atrás, né? Assim, quando é tudo consumado, né, diante de Deus. Aí também, aí cada um tem a sua formação na parte da manhã específica. Aí o almoço é comunitário, todos juntos, né? Homens e mulheres, que para o mundo é uma loucura hoje em dia, né? Como se pode, né, viver homens e mulheres juntos, né? Aí nós temos os ambientes comunitários, mas nós temos a casa feminina e masculina. Ali nós almoçamos todos juntos e saímos para o nosso apostolado, né? Que o nosso serviço, como leigo consagrado, é a vinha do Senhor. Então, nós trabalhamos em vista da evangelização dos homens de hoje e da humanidade que sofre, por meio da evangelização, que é uma característica muito forte dentro das novas comunidades, é a nova evangelização, né? Essa igreja em saída que o Papa Francisco sempre nos pede, né? Trabalhamos com evangelização de universitários, evangelização dos pobres, né? Grupos de oração, itinerários espirituais que nós temos dentro da comunidade, o Caminho da Paz, né? Que nós chamamos, que é um itinerário espiritual, onde a pessoa chega dentro da comunidade, vai aprendendo a rezar, tudo, até chegar a um ponto assim que ela pode discernir ou não, né? Entrar no vocacional da comunidade ou se sentir chamada também a outra nova comunidade ou alguma ordem religiosa. Então, se eu estiver falando muito rápido, viu, gente? Acho que eu tô... Foi. Mas engraçado que eu estou apertando o botão... Ai, foi. De novo. Isso. Nascida no meio dos jovens, a comunidade tem para com eles um carinho especial, sendo eles a primazia do nosso carisma, né? De acordo com o nosso fundador. E aqui é um congresso de jovens que teve em Fortaleza, onde nós tivemos a presença da nossa cofundadora e do Moisés, né? Do nosso fundador também. Então, cada nova comunidade tem uma característica. A nossa nasceu para evangelizar os jovens, né? De várias formas. Aí a nossa missão é evangelizar, não por presunção, mas por vocação, né? A nossa vocação que se planifica através da evangelização, né? Por vários meios. Nós temos a Rádio Shalom, nós temos os Amigos dos Pobres, temos o Missionário Shalom, que é uma banda da comunidade, programa de TV, Colégio Shalom, lanchonete, livraria, as artes, né? Então, vocês podem ver que não é uma coisa assim bagunçada, né? Mas é algo organizado, né? Dentro das novas comunidades. Aí nós temos também, nós estamos em 26 países e após a nossa aprovação, nós tentamos a cada 10 anos, ou quase todos os anos, ir a Roma, né? Para um encontro com o Papa Francisco. E esse ano nós teremos, né? Nós completaremos 35 anos, então nós iremos encontrá-lo numa convenção, né? Onde nós renovaremos a oferta da nossa vida, como fez
o nosso fundador, o Moisés, né? Então, diante das novas comunidades que ela tinha pedido para eu falar um pouco, né, sobre a vida do leigo consagrado, é mais ou menos assim, não é algo tão complexo, né, mas é isso, assim, né, nossa manhã de oração e também desse novo, né, que atrai também tanto casais como solteiros, jovens que podem também aderir a uma vocação, né? Como a irmã disse, a primeira vocação é o matrimônio, né? Então tem todo um cuidado com o casal que entra na comunidade de aliança, porque existem algumas coisas que ainda, né, não se pode, como um casal entrar na comunidade de vida automaticamente, porque é um processo já é bem demorado, tudo, porque existe toda uma estrutura, né? Porque nós vivemos a providência de Deus para acolher melhor este casal, porque dentro da comunidade nós temos casais da comunidade de vida, mas aqueles que se conheceram dentro da comunidade, que casaram, e quando se casam, tem a sua casa, tem o seu ambiente familiar para cultivar aquilo. Então, por isso que é muito difícil, às vezes, um casal entrar diretamente para ser um missionário, assim. Aí, para se zelar pelo matrimônio, que é o primeiro chamado, né? Porque, como leigos consagrados, o primeiro chamado é a santidade, é o matrimônio, e logo em seguida a vocação, né? Aí, no meu caso, eu participava da igreja há 7 anos, de uma paróquia, participava também da renovação carismática, e eu via que ali faltava alguma coisa, né? Eu tive uma experiência muito forte com Deus, com o amor de Deus, mas eu sentia ainda um grande vazio, um desejo de algo a mais. Mas eu não me via como uma religiosa, né? Eu falava, vou deixar as irmãs doidas se eu entrar dentro de um convento, né? Mas eu senti o desejo de evangelizar, né? De algo a mais. E também, na minha cidade era muito novo, né? A questão das novas comunidades ainda estava crescendo, né? Existiam algumas novas comunidades lá, mas eu não me atraía por nenhuma delas, né? A irmã ia dizendo sobre a vocação, mas também existe o carisma específico, né? Porque muitas vezes existem pessoas que entram no vocacional da comunidade Shalom e falam assim, não, mas eu não me identifico aqui, né? Aí quando vê a canção nova, vê Toca de Assis, vê Aliança de Misericórdia, né? E algo ali atrai e a chama, né? É o lugar de cada um, né? Deus que é tão cuidadoso que não só dá a vocação, mas dá aquilo específico, aquilo que vai te tornar pleno, né? E eu senti esse desejo no meu coração. Então, eu já tinha feito vocacional em várias outras novas comunidades e eu não me encontrava, né? Mas está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Foi quando a comunidade, em 2013, chegou na minha cidade, né? Aí eu tive a curiosidade de ver, mas também eu fui me identificando muito, né, quando a irmã foi dizendo sobre vocação, porque no primeiro momento eu disse assim, não, isso aqui não é para mim, né, eu não consigo viver. Aí foi que aquele coração duro, né, Deus chamando e eu não consigo, eu não, né, dar essa resposta, né, porque para o mundo de hoje isso ainda é loucura, né, é loucura ser um religioso, é loucura ser um leigo consagrado que uma jovem que eu entrei aos 24 anos na comunidade. É loucura deixar a sua faculdade, os seus pais, né, para algo que nem se sabe o que é, né? Porque, como é algo ainda muito novo dentro da igreja, todo mundo me dizia assim, não, mas você vai ser freira? Eu não vou ser freira, né? Porque quando eu fui falar para minha avó, ela já foi assim, né? Tava chorando, você vai ser freira, nunca mais vou te ver, não sei o quê. Eu disse, não, vó, eu não vou ser freira, eu vou ser uma leiga consagrada, né? E na cabeça deles, eles não conseguiam entender isso, né? Porque ninguém vive dessa forma hoje em dia, né? Eles diziam, mas isso não existe dentro da igreja, né? Porque eles eram católicos, tudo, mas eles não conseguiam entender essa forma nova de vida, né? Que ia se tomando uma grande proporção hoje no mundo, né? 800 novas comunidades, né? No Brasil e fora as que existem espalhadas pelo mundo que a gente nem conhece, aquelas que estão nascendo hoje, né? Assim, algo realmente inspirado por Deus para atrair o coração do homem de hoje, né? É uma resposta de Deus para o homem de hoje, o leigo consagrado, né? Apesar de ser uma loucura ainda para o mundo, né? Foi então que eu fiz o vocacional com muita resistência, eu fiz o vocacional da comunidade, esperei um pouco.
E aí eu decidi dar esse passo, né, de ingressar na vida missionária e também viver essa forma de vida, porque eu senti o desejo de rezar mais, de estar mais próxima de Deus, né? Só que diante da vida que eu tinha, eu não conseguia, né? Eu até dizia, eu não consigo ser comunidade de aliança, né? Porque eu preciso dar tudo a Deus, porque eu sou tão miserável, né? Aqueles que Deus chama são os miseráveis, os pecadores, os piores, né? Eu não conseguiria viver como comunidade de aliança, no serviço e dentro na obra, e ainda assim ter as obrigações de um consagrado, né? Eu não conseguiria viver dessa forma, porque talvez eu viveria de forma desordenada, né? Nem viveria meus estudos, nem a comunidade. Então eu senti esse apelo de deixar tudo, né? E engraçado quando ela foi dizendo do jovem rico, porque foi a primeira passagem diante da vocação que Deus me deu, né? Deixa tudo, né? Tudo que tens. Só que Deus me fazia entender que o erro do jovem rico foi não ter pedido para ele ajuda, né? Senhor, me ajuda, porque eu não consigo, né? O erro maior do jovem rico não foi ter pedido a Deus a ajuda, né? Porque muitas vezes nós sentimos esse chamado, né? Como casais, como jovens, de viver essa forma, né? Inteira, radical do evangelho. Mas nós temos medo, né? Igual foi se dizendo sobre vocação, o medo, a incerteza, eu não vou conseguir diante do meu trabalho que toma tempo, né? Diante da minha família, das realidades. E muitas vezes a gente nem escuta, né? Porque pelo menos o jovem rico escutou aquilo que Deus tinha, né? Para ele, só que ainda assim ele disse não. Mas muitas vezes com os barulhos do mundo, com as coisas que o mundo vai nos oferecendo hoje, nós nem isso fazemos, né? Nós não escutamos a Deus mais, né? O mundo de hoje, tão secularizado, tão barulhento, né? Que se torna ensurdecedor este barulho do mundo hoje, né? Diante da voz de Deus e do chamado de Deus. Porque, por mais que sejamos 800 novas comunidades, por mais que sejamos 1000 e outras tantas congregações existentes no mundo, né? Ainda é pouco, né? Pouco ou nada fizemos ainda, né? Deus ainda precisa de muito mais, né? De homens e mulheres, casais corajosos, né? Nós dizemos que a comunidade de aliança deixa tudo para ficar, para ser luz do mundo, né? Sal e luz do mundo. Então nós precisamos, né, de homens e mulheres jovens que sejam sal e luz neste mundo, né? Neste mundo de trevas, né, que nós vivemos neste tempo. Aí, deixa eu ver o que tem. Aí em 2013 eu fui para a Jornada Mundial da Juventude, onde eu encontrei eu fui como voluntária, e nesse encontro com o Papa, que foi o último encontro dos voluntários com o Papa, eu encontrei o nosso fundador, o Moisés. Eu encontrei o Moisés lá, e ali eu tive certeza do meu chamado, né? Porque eu olhava para ele e dizia, meu Deus, né? E como um testemunho, né? Como um consagrado, como um homem de Deus, como um religioso, atrai de forma assim que a gente olha e fala, meu Deus, eu olhei nos olhos dele e disse assim, não é utopia, né? Não é utopia viver o evangelho no tempo de hoje, não é mentira, né? É real, assim. Então eu vi o evangelho vivo ali na minha frente, concretizado pela vida ofertada dele, né? Então eu dizia, eu quero isso também, né? Eu quero isso para a minha vida também, né? Aí aqui nós temos um irmão da comunidade, Ronaldo Pereira. Ele era um irmão comunista que teve uma forte experiência com Deus, que fez com que ele consagrasse a vida dele. E aos 24 anos ele faleceu. Ele cuidava dos jovens da comunidade e dizia assim que o desejo dele era ofertar até a última gota de sangue por amor aos jovens, né? E quando ele faleceu no acidente de carro, foram fazer a autópsia, tudo, e realmente não tinha mais nenhuma gota de sangue, né, no corpo dele. Então, esse exemplo, né, do desejo de um jovem santo, né, de uma pessoa que desejou a santidade, vivendo aquilo que a plenitude da sua vocação, aquilo que ela é chamada a viver no tempo de hoje, assim. Então, aí eu conheci a história dele também na Jornada Mundial da Juventude. Eu disse, meu Deus, era tudo aquilo que eu procurava, né? Ofertar totalmente a minha vida, dar totalmente a minha vida de graça a Deus, né? E ao descobrir que realmente era
o carisma Shalom, eu ia, como a irmã ia dizendo, me sentindo plena, feliz, saciada de ter realmente encontrado o meu lugar, né? E como é bom encontrar o nosso lugar, né? Diante de Deus, diante da igreja, seja como paroquiano, né? Vivendo mesmo o evangelho, vivendo aquilo que Deus nos deu, né? Que é o nosso caminho de santidade, né? A vida do cristão, né? O primeiro chamado, ficava muito forte isso, né? Quando a irmã dizendo, o chamado é a santidade, né? Só que nós seremos santos quando nós respondermos à nossa vocação. Seja como religioso, seja como leigo consagrado, né? Quando nós respondermos ao apelo de Deus ao nosso coração no tempo de hoje. Aí aqui foi onde eu tirei a foto, né? Com o fundador da comunidade e tudo. Aí, esse daqui é o nosso discipulado, né? Que são onde nós nos recolhemos, em Fortaleza, onde se encontra a sede da nossa comunidade. E ali nós nos retiramos das missões, né? A gente vai para o postulantado e no discipulado a gente vai para essa casa de formação, onde ali nós estudamos o magistério da igreja, nós estudamos o catecismo, né? A filosofia, assim, não chega a ser uma faculdade, né? Mas vemos filosofia, teologia, para que melhor nós possamos ofertar a nossa vida, né? Porque um leigo consagrado, um homem e mulher de Deus que não conhece a palavra de Deus, não conhece o catecismo, não conhece as doutrinas da igreja, fica difícil, né? Evangelizar, fica difícil ser este instrumento no tempo de hoje, tão questionador, né? Porque nós encontramos hoje em dia, quando nós vamos evangelizar nas universidades, jovens totalmente questionadores, né? Que buscam realmente o sentido da vida, né? E que debatem ferozmente, né? Com Nietzsche, com tantos outros filósofos que pregam que Deus está morto, né? Então, como leigos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o catecismo da igreja, o que o catecismo da igreja diz, né? O que diz os grandes santos, Santo Agostinho, Santo Antônio, tantos grandes santos, doutores da igreja que fizeram a diferença. Então, nós precisamos conhecer, né? Nos alimentar disso para que nós possamos dar algo, né? Ao mundo. Assim. Então, eu ia lendo um artigo na internet sobre as novas comunidades e ele dizia que o que ficava muito forte sobre as novas comunidades era justamente isso, né? Pessoas que tinham um coração evangelizador, né? Tinham um coração voltado para o homem de hoje, não voltados para si mesmo, e que eram resposta para o tempo de hoje, por meio da evangelização, da contemplação e da unidade na vida comunitária, né? Nós não vivemos uma vida separada, mas uma vida comum, como os primeiros cristãos, né? Colocamos tudo em comum, vivemos este grande apelo de Deus, assim. Então, a vida comunitária que é intensa, né? Porque são pessoas de vários estados, com formações diferentes, com mentalidades diferentes, então, que se reúnem e se esvaziam-se de si mesmos para que possam aderir àquele carisma específico para poder corresponder ao apelo de Deus, né, neste tempo. Aqui é uma foto, né, do encontro com o Papa Francisco, um dos últimos encontros do nosso fundador com o Papa Francisco, né? E outra coisa que é característico das novas comunidades é estar em unidade com a igreja, né? Unidade com as palavras, com o magistério da igreja, estar em unidade com o Santo Padre, né? Tanto que na nossa comunidade o zelo por isso é tão grande que nós não vamos para uma cidade, nós não começamos uma obra, uma difusão, nós não enviamos missionários para essa comunidade, para essa cidade ou esse estado, se o bispo não pedir, né? Até hoje, o Moisés tem esse zelo, né? Eu só vou para aquele estado, só vou para aquela cidade quando o bispo pedir, né? Ele escreve a carta e solicita a comunidade naquele local, né? Assim, do desejo dele de estar em unidade com a igreja, né? Não viver
algo separado, né? Se é algo separado da igreja, né? Se existem novas comunidades separadas da igreja, não é de Deus, assim, não é fruto do Espírito Santo de Deus, né? Porque nós somos um corpo. Tem uma definição de novas comunidades que eu gosto muito, que diz que cada carisma forma um pedaço do corpo de Cristo, né? Que vão se completando. Cada carisma se completa e, ao se unirem, formam um corpo de Cristo, né? E a cabeça é a igreja. Então, quando nós não nos unimos a esta cabeça, que é o Cristo, né? Que é a figura do Papa para nós, não é Deus, né? Não é a igreja, não é da igreja, assim, né? Se não comunga com a igreja, realmente existe algo de errado, assim, né? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida de como se vive, né? Quais são as dificuldades de uma vida consagrada, as alegrias, né? Nós estamos aqui. Amém.